If we tried it, we can make it. Bom dia, minhas amadas, meus amados. Começando aqui mais um vídeo, gente. Eu estava aqui fazendo os meus crochê, né, gente, que eu amo fazer crochê. Tô aqui fazendo uma bolsa pra Vitória, né? Sabe aquelas bolsas tipo eco bag que fala, né? Mas é mais pra carregar livros, né? Aí eu estou fazendo uma ali, depois eu mostro pra vocês como que tá ficando. Olha, gente, meu cabelo tá, eu não sei se tá quebrando, se ele tá nascendo, eu não sei. Sei que ele tá bem rebelde aqui, ó. E eu tô com a casa aqui pra organizar. Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. E eu convido você, né, a vir caminhar comigo por esse dia. Vou mostrar aí pra vocês um pouquinho da minha rotina. Hoje é quarta-feira. Eu tenho a casa pra organizar. Não está suja, só tá desorganizada. E vou mostrar aqui pra vocês. Então, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, de ativar os sininhos pra receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Me segue também lá na rede vizinha, que eu estou esperando vocês lá. Lá eu posto mais coisas sobre o meu trabalho, né? Que é futura terapeuta cristã. E é isso. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês a situação aqui da casa. A situação aqui é assim. Aqui, né, tá a minha baguncinha que eu estava ali fazendo o meu crochê, né? Como eu falei pra vocês, ó. Aqui, ó, é uma bolsa que eu estou fazendo pra vir nessa cor aqui. Depois, quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Aí eu tenho que organizar essa bagunça. Ali tá as coisinhas, né, do café da manhã, que eu ainda não tirei. Aqui no banheiro tá essas toalhas que eu tenho que estender lá fora. Aqui, a cozinha tem um pouquinho de louça, né? Bem pouquinho mesmo, gente, porque ontem à noite eu lavei, né, a louça da janta. Quarto aí também tá uma baguncinha pra eu organizar. E é isso, gente, a casa aqui tá uma bagunça. E eu vou organizar. Então, bora lá, né, gente? Eu vou colocar vocês aqui no tripé e vou começar organizando aqui o meu quarto, né? Vou pegar aqui meu tripé, gente. Tripé aqui. E colocar vocês pra eu ir organizando aqui o meu quarto. Just like the scripture in a hotel drawer, I just don't know what good my faith is for. My train of thought ain't making all of the stops, and I'd sell that, but no one wants what I've got. Gente, eu não sei porque minha câmera, ó, tá vendo a claridade ali? Ela dá um negócio estranho aqui. Aí fica horrível. Eu vou pedir pro meu esposo dar uma olhada pra mim, porque eu não tô conseguindo ajustar a câmera, sabe? Aí agora eu vou organizar aqui a sala e eu tô aqui ouvindo a aula, tá, gente? Por isso que eu tô com o fone. Just like the scripture in a hotel drawer, I just don't know what good my faith is for. My train of thought ain't making all of the stops, and I'd sell that, but no one wants what I've got. What I've got. What's in a word if no one feels any blame? Who gives a shit if no one feels any shame? You know the sun won't rise in everyone's sky. Stars can't dance until you open your eyes. There ain't no way that you can please all your friends, and all good things will always come to an end. Just take a break and play the game with the cards you've been dealt. Yeah, be good to yourself.
So many ways to keep your head in the sand. So little hope that you can hold in your hand. And only time will tell just what you can do. Why waste one thought on what they think of you? She was just 17. I think I was 23. People started to talk, you know what I mean. You were out of my league. I think it's still plain to see. Sometimes I still don't know what you're doing with me. You took me home, I had to meet your dad. And everybody thought he'd be mad, but he didn't care. As the years have gone by, I've had to swallow my pride. After all that I've done, you're still by my side. That's what real love is. Gente, já são 11h20 por aqui e eu consegui terminar de organizar a casa. Eu comecei a organizar, era 10 horas e agora é 11h20, então eu organizei tudinho, passei pano, tirei pó, lavei louça, né? Tudo que eu pude fazer eu fiz. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, né, como ficou a organização aqui de casa. E a galinha, gente, galinha ali do quintal do vizinho. E eu quero mostrar pra vocês umas mudancinhas bem pequenininhas que a gente fez aqui em casa, né? Coisas pequenas, mas que deu toda a diferença, que ficou um charmezinho. E eu vou mostrando aqui pra vocês, né? E é isso. Banheiro aqui já organizei. Eu deixei as toalhas aqui mesmo, gente, porque minha filha chega da escola, vai tomar banho, então depois eu ponho lá fora. Aí aqui tá organizado. Virando aqui, né? Pra quem viu a cena, né, da bagunça, já organizei ali a manta do sofá, já organizei minha caixa de crochê, né? Então aqui tá tudo organizado. Ali é uma comprinha, né, que é presente de Dia dos Pais pro meu esposo. Aí a hora que a gente for dar pra ele, eu mostro pra vocês, tá? Virando aqui, a cozinha tá toda organizada. E já vou mostrar pra vocês aqui umas mudancinhas que teve aqui na minha cozinha. A começar, gente, que eu troquei aqui, ó, esse porta-utensílios, eu troquei. Ele ficava ali, ó, como um vasinho, né? Aí eu peguei o que eu usava, né, de porta-utensílios e fiz o vasinho com ele, ó, esse. E aquele ali, ó, é porta-utensílios, gente, ó, que eu não estou usando aqui, aí eu transformei eles nos vasinhos. Aí ficou muito bonitinho, ó. Tá vendo, ó? Ficou bem legal. Aí esse aqui, gente, quando eu comprei na época, eu nem lembro onde eu comprei. Eu sei que quando eu comprei tinha o nome de caneca caipira. Aí eu coloquei meus utensílios aqui, ó, porque eu achei que combinou bastante, ó. Tá vendo? Combinou com saleiro, combinou com essa canequinha aqui, né? Aí ficou assim, ó. Olha só que bonitinho que ficou, né? Então, eu disponibilizo sempre aí, né, na descrição do meu vídeo, os meus achadinhos da Shopee.
Aí você entra lá, é tipo uma lojinha que eu deixo ali tudo que eu tenho, sabe? Na minha casa. Aí se você tiver interesse, é só entrar lá que você vai achar todas essas coisinhas aqui, tá? Aí aqui a cozinha ficou, né, bem limpinha, bem organizada. Virando pra cá, ó, já arrumei aqui o quarto da minha filhota. Aqui no meu quarto também já arrumei a cama. Então ali, ó, eu também mudei o vasinho. Antes era aquele vasinho ali, marronzinho, que ficava ali, certo? Aí eu tirei aquela plantinha que tava aqui num vasinho que eu fiz e coloquei esse daqui. Eu achei que ficou muito mais bonitinho, ó, porque tava meio apagadinho, né? Aí eu peguei e coloquei ali, ó, achei que deu mais um tchan, né? E aqui, gente, esse vasinho foi eu e meu esposo que fizemos. Ele era uma embalagem de achocolatado, aí a gente cortou e fez um vasinho, gente. Quem disse que não é um vasinho, né? Aí, aqui ficou assim, ó, pequenas mudancinhas, mas que fez toda a diferença, né? Aí aqui ficou assim, o vasinho lá, ó, que gracinha que fica. Gente, tardezinha por aqui. E, gente, eu tava tão exausta que eu acabei pegando no sono, vocês acreditam? Eu tô até até inchadinha aqui, gente, de tão cansada que eu tava. Eu deitei um pouquinho ali depois do almoço e acabei pegando no sono. Aí agora eu acordei com vontade de comer um bolinho de chocolate. E eu vou, né, fazer aqui uma receitinha de um bolo de chocolate bem gostoso, bem fofinho, pra gente tomar um café agora à tarde. E aproveitando que tá um tempo chuvoso. Então bora lá comigo acompanhar aqui nessa receita, tá? Ô, gente, essa receita você pode fazer ela no liquidificador. Mas como hoje eu tô assim com preguicinha... Não, tô brincando. Eu não tô muito afim mesmo de usar o liquidificador, né? Então, eu vou fazer à mão pra vocês verem como é fácil. Então, essa receitinha aqui, ó. Na verdade, lá fala pra colocar 3 ovos, mas eu vou colocar só 2 ovos, tá, gente? Que meus ovos aqui é bem grandões. Aí, eu vou tirar aqui, ó, separar, porque eu gosto sempre de bater a clara em neve. Que eu acho que a clara em neve dá toda a diferença, sabia? Aí, ó, tô separando aqui, né, a gema aqui. E caiu aqui um pedacinho da casquinha aqui, ó. Eu aprendi que pra tirar a casca, né, que cai, você tira com a própria casca do ovo. Deixa eu só lavar a mão aqui, gente, que eu sou meio chata, não consigo ficar com a minha mão suja, não. Aí agora eu vou bater, tá, essa clara em neve aqui, ó, e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, tá vendo? Olha. Eu não preciso bater muito, não, tá, gente? É só pra ele ficar mais ou menos espumadinho assim, tá? Aí agora eu vou acrescentar aqui as 2 gemas, né? E eu já gosto também, gente, de acrescentar aqui 2 colheres de sopa de adoçante culinário, tá? Já acrescento aqui, já mexo também. E já vou acrescentando os ingredientes, sabe? Vou mexendo e acrescentando, né? E essa receita aqui é bem rapidinha mesmo, ó. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, meia xícara de óleo. Vou acrescentando e mexendo. Aqui, ó, pede 2 xícaras de farinha de trigo integral. Eu vou colocar uma aqui, já vou colocar mais uma. Bem, pede 1 xícara, tá, gente, de água morna. Essa água aqui, ela está morna, que é pra dar como que fala? Pra deixar a massa mais fofinha, né? Lá, nessa receita, o que eu vou colocar agora não pede, tá? Mas eu tô querendo colocar porque faz tempo que eu ando com vontade de comer bolo com um gostinho de maisena, sabe? E eu acho que a maisena, ela dá uma leveza, sabe, também pra massa. Então, eu coloquei aqui 1 colher de sopa de maisena. Mas se você não pode, né, não precisa colocar, tá, gente? Aí é só você acrescentar aí mais um pouquinho de farinha de trigo, se quiser, né? Tipo, meia xícara de farinha de trigo.
né? Que seria 2,5, tá? 2 xícaras e meia. Ó, tá vendo a minha massa, ó? Tudo isso, gente, você faz, né, antes de pôr o fermento, tá? Aqui, ó, vou colocar o chocolate, né, o cacau 100%. Esse meu aqui, ele é 100%. Ui, gente, fiz uma lambança que vocês nem viram. Deixei cair aqui pra fora aqui o chocolate. Olha como fica bem escuro. Se você quiser, você pode pôr bicarbonato, né? Que deixa mais escuro. Essa minha luz aqui, ela fica acendendo e apagando. Tá escuro o tempo por causa da chuva. Então, já viu, né? Ó, gente, se você achar que a sua massa tá assim, um pouco pesada, pode acrescentar um pouquinho mais de água morna, tá? Pronto, gente, agora, ó, olha só como ficou essa massa. Eu coloquei só mais um pouquinho de água, tá? E agora, vou colocar aqui o fermento. E agora, ó, vou mexer aqui, ó. Agora, quando você for mexer com o fermento, não bate o bolo, tá, gente? Só mexe mesmo com carinho assim. Que aí esse fermento, ele vai começar, ó, fazer com que a massa, ela estufe, ó, tá vendo? Aí agora, eu já untei aqui minha forma com achocolatado, e esse achocolatado que eu uso, ele é 0 açúcar também, tá, gente? Mas você pode usar a sua farinha mesmo pra untar, tá? Que fica bom também. Nossa, que massa. Essa massa explodiu aqui, gente, de tão, né? Olha. Ah, espero que esse bolo fique bem fofinho pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Vou levar ali ao forno que eu já deixei pré-aquecido, tá? A 180 graus, né? Por uns 40 minutos, 45, tudo depende aí do forno de vocês. Gente, por aqui temos um bolo já assado. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu com o meu bolo. Olha isso aqui. Ele deu uma explosão aqui, ó, mas ele tá bem macio, eu tô vendo, sabe? Ficou bem fofinho. E agora, eu tô aqui fazendo a calda. E essa calda, gente, é 2 colheres de leite em pó, meia colher de margarina, 1 colher de achocolatado, meia colher de chocolate 100% e 1 colher de sopa de adoçante culinário e acredito que vai aí uma meia xícara de água, tá? Ou 1 xícara. É porque, gente, eu faço tudo no olhômetro, né? Mas você coloca meia xícara, se você achar que tá grosso, você acrescenta mais um pouco de água, tá? E aí você vai mexendo até ele engrossar. É bem facinho de fazer, gente, e fica muito gostoso essa calda. Aí aqui, ó, o bolinho, tô esperando ele esfriar pra poder desenformar ele. Vamos ver se eu vou conseguir desenformar. Gente, quero falar aqui pra vocês que o meu bolo, gente, ficou bem fofinho, muito fofo. Tanto é que ele não quer sair daqui, gente. Só que a parte assim, ó, de cima, ó, ficou assim, ó, cascudinho, tá vendo? Mas ele tá bem fofinho. E eu não vou conseguir tirar ele da forma. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a calda aqui mesmo, gente, né? E tá tudo bem, né? Na vida tem esses imprevistos. Da gente querer fazer um bolo pra ficar bonito, pra gente desenformar. E aí o bolo, né, não vai colaborar com a gente. Então, eu vou colocar a calda aqui em cima mesmo e tá tudo certo. Aí, gente, eu acabei colocando a cobertura aqui mesmo, não teve jeito. Mas eu acho que o bolo assim em si, ele ficou muito gostoso, gente. Eu só não sei dizer aí pra vocês o que aconteceu, que eu não consegui desenformar ele, porque ele, você viu, né, como que ele ficou em cima, né? Mas bora lá comer esse bolinho aqui. Aí, gente, já coloquei a mesinha aqui pra gente tomar um café. E, gente, eu queria falar pra vocês dessa garrafa aqui, olha que linda, gente. Eu tava doida por uma garrafa dessa. Aí, esses dias, fuçando lá no Mercado Livre, eu achei essa garrafa aqui, tava na promoção. Eu não sei, gente, se ela ainda está. Mas se tiver, eu vou deixar o link pra vocês dela lá no Mercado Livre ou na Shopee.
E eu quis testar, né, antes para poder falar para vocês. Uma garrafa muito boa, conserva o café, né? Eu fiz o teste, deixei um dia inteiro e fui jogar o café só no outro dia seguinte pela manhã. E ela conserva bem o café, gente. Então assim, eu gostei bastante. Ela tem esse botãozinho aqui, ó, você aperta para sair o café, né? Esse cabo aqui amadeirado, né? Assim, as ranhurinhas aqui, ó. Muito linda, eu amei. Vou deixar o link para vocês. Obrigada. Eu disse pra vocês, gente, foram assim pequenas mudancinhas que eu fiz aqui, mas que deu todo um charme, fez toda a diferença, né? Com uma graça. E é isso, gente. Hoje eu não tenho muito assim que mostrar pra vocês. Daqui a pouco é hora de eu ir buscar a Vi na escola e aí eu vou estar deixando uma mensagem pra vocês aí, né, do momento reflexão na palavra de Deus, mais vocês da palavra. E bora lá então. Ai, gente, eu esqueci de falar pra vocês que eu tô tão feliz. Gente, eu ganhei do meu esposo, né? Algo que eu queria assim muito, mas que eu tinha pedido pra ele me dar de aniversário, né? Mas ele me deu antes. Essa semana ele fez uma surpresa pra mim. Era à noite já, né? A Shopee veio entregar aqui à noite. E ele lá, todo ansioso, esperando chegar, e nem tinha me falado o que era, né? Só vi ele entrando, gente, com uma caixa, né? Até inclusive eu nem sei o que eu fiz com a caixa. Aí chegou uma caixa personalizada, né? Do Café com Deus Pai. Aí eu nem tinha visto o nome assim na caixa, né? Eu só fiquei imaginando o que seria, né? Que estaria ali dentro, né? Da caixa. E aí quando eu abri, gente, eu fiquei tão feliz. Olha aqui. Meu esposo me deu esse daqui, ó. Que é desse ano, né? E na verdade eu tinha pedido pra ele de aniversário. Meu aniversário é o mês que vem, é em setembro. É lá pro final ainda de setembro, né? Mas ele me deu antes, gente. Olha, eu tô tão feliz, gente. Tão grata, né? Porque eu amo, gente, fazer os meus devocionais. E esse livro, ele veio dentro de uma caixa de papelão. E veio junto, olha só que gracinha, gente. Esses copinhos, né? Que são copinhos de tomar café, sabe? Igual de americanos. Ai, uma graça. Eu já até tomei cafezinho aqui, eu e minha filha, ó. Olha só, desse lado vem escrito assim, ó. Foco, força e café. E desse lado vem a xicrinha assim, ó. Aí a tampinha dele é assim, ó, tá vendo? Olha que gracinha. Ai, eu fiquei apaixonada, gente. Eu amo. Aí eu ganhei esse daqui, só que eu falei pra ele o quê? Que em setembro eu termino o outro. E aí em setembro eu começo esse daqui. Aí eu já venho trazendo pra vocês, né, reflexões aqui, ó, sobre esse Café com Deus Pai, né? E eu quero trazer pra vocês uma reflexão, né, que está aqui, né, nesse outro livro aqui, ó, gente, né, que esse é o do ano de 2025, né? Acho que é isso, né? Que tem hora que eu esqueço até o ano que a gente tá, gente. Ai, meu Deus. Vou ler uma reflexão, gente, que na verdade é do dia 3 de agosto. É sobre os cuidados do pai, né? E diz assim lá em Lucas 15, 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Gente, essa parábola, né, é do filho prodígio, né? É daquele filho que saiu, né, da casa do seu pai, foi tentar, né, uma vida, né? Aí gastou todo o seu dinheiro, passou dificuldades. Aí nas dificuldades se lembrou, né, de que na casa do pai dele ele sempre tinha de tudo. E aí isso nos reflete ao que, gente? Nos traz uma reflexão, né? De que quando nós estamos
junto com Deus, a nossa vida, ela se transforma. Até mesmo aquilo que vem para tentar te atingir, até mesmo uma situação difícil, quando a gente está assim ligado ao caminho de Deus, quando a gente está ali, sabe, sob os cuidados de Deus, a gente se sente mais leve, a gente passa pelas dificuldades com mais leveza, né? E quando nós tentamos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, se perdendo, né, do caminho de Deus, as coisas se tornam mais pesadas, porque nós não damos conta, né? É igual eu acabei de dizer aí para vocês, a gente tem que saber, né, o nosso limite, e temos que saber que somos dependentes de Deus, né? Por isso que às vezes acontece da gente passar por situações para que a gente entenda a nossa dependência de Deus, o quanto nós somos dependentes dele, o quanto nós precisamos dele para nossas vidas. E eu venho entregando a Deus, sabe, os meus caminhos, venho orando a Deus, pedindo a Ele para que me ajude, né? Sempre trazer uma palavra, que me ajude, sabe, em todas as coisas que eu venho fazendo. E às vezes a gente precisa abrir mão de coisas para poder seguir a vontade de Deus, entendeu? Assim, é difícil porque nós somos seres humanos, né? Nós temos ali aquele pensamento de que a gente pode dominar tudo, de que a gente pode fazer pelas próprias mãos, mas não, gente, a gente não consegue, a gente não pode fazer. Por quê? Porque a gente sabe que quando tomamos a decisão de fazer pelas nossas próprias mãos, as coisas saem do controle, né? E aí é quando a gente se desespera, é quando a gente não sabe o que fazer, é quando a gente se ajoelha, é quando a gente pede perdão a Deus, é quando a gente fala, meu Deus, me perdoa, eu quis fazer pelas minhas mãos, eu pensei que teria que ser feito assim, sabe? E como eu vou saber, né, se o que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Primeiro eu oro, eu apresento a Deus, né, aquilo que eu quero. E se for algo que é da vontade de Deus, Ele vai encaminhando para isso. Ele vai conversando com o seu coração, Ele vai dizendo com o seu coração, né? Com as suas, com a vontade dEle, Ele vai alinhando a sua vontade com a vontade dEle. Mas existem coisas que você vai ter vontade, mas que não vai ser a vontade de Deus para sua vida, né? Então a gente tem que também, sabe, estar pronto para ouvir um não também de Deus, porque o não de Deus não é um castigo, é o amor, é o livramento dele para nossas vidas, né? Assim, essa história do filho prodígio nos revela que muitas vezes, se Deus nos der aquilo que a gente quer, será que a gente vai saber lidar com aquilo? Será que a gente vai saber fazer algo de bom? Então, às vezes, você acha que o que você quer é algo bom para sua vida, mas o que é bom é você estar ali sempre presente na presença de Deus, é sempre tentar ouvir a voz de Deus falar com você, sabe? E se direcionar, sabe? Ter que às vezes abrir mão do que você quer, gente, né? Do filho prodígio, que é muito legal, é uma parábola, né? E assim, ela tem muito a nos ensinar. Aí tá aqui, deixe o amor de Deus Pai envolvê-lo e você sentirá uma liberdade que ninguém mais poderá lhe dar. É verdade, gente. Quando a gente aprende a andar no caminho de Deus, a gente aprende a ter mais liberdade. Porque qual é a liberdade que a gente está dizendo aqui? Esse sentimento que a gente tem de ansiedade pelo futuro, medo, né? Esse sentimento de fraqueza, de impossibilidade, a gente começa a se ver livre deles. Por quê? Porque a gente se apega a Deus. A gente sabe que em Deus nós estamos protegidos, nós estamos guardados, né?
E Deus, ele nos ensina a tomar atitudes, a tomar decisões conforme a vontade dele. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que Deus abençoe a sua semana, o seu final de semana, abençoe sua família. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.